Todo final de debate, eu fico aflita, angustiada no final, e aí o debate tem que começar agora, né? A discussão tem que começar agora. Porque o plenário coloca tanta questão fundamental, importante, mas isso é bom, porque a gente sai com perguntas e suscita provavelmente outras reflexões, outros momentos de discussão, né? Eu entendo que as instituições têm limites, e têm limites muito fortes. E a instituição universitária também não está fora desses limites, né? Mas quando eu penso num núcleo de direitos, eu penso um núcleo com o potencial de interferir na dinâmica não só o externo, a política, né, de saúde, de educação, né, da economia, a microeconomia, outras iniciativas, né, que vocês estão promovendo na relação com o externo, através desse núcleo. Não seria o caso também desse núcleo tentar influir na dinâmica interna da universidade? Por exemplo, está falando aqui da necessidade da democratização da mídia, a necessidade de um novo marco regulatório. O Código Brasileiro de Telecomunicação tem 50 anos já, 51 anos, que é a matriz institucional que sustenta a política de comunicação no Brasil, que ela é de 1920, 1930, e a mesma que também perpetuou-se na ditadura militar, com os decretos de 67, né? É a mesma, e com um corte privatista, diferentemente da política de comunicação de outros países, que é sobretudo uma tendência pública, estatal, né? Porque a comunicação é um poder maior do que o poder político, certo poder político. Portanto, nações democráticas que querem o controle público sobre os conceitos, sobre os valores, sobre a cultura, sobre os padrões de comportamento, sobre a ética, sobre isso, sobre aquilo, né? Não vai deixar isso na mão de 3, 4 grupos, que é como é no Brasil. Não tem que reverter essa lógica. Aqui não tem curso de comunicação, de jornalismo, de publicidade. Será que o núcleo não poderia provocar essas unidades de ensino e de pesquisa, para que na extensão pudesse estar dialogando com o FNDC, o Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação, que é formada por dezenas de entidades nacionais, né? Chamar a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação para dialogar com os alunos através do curso de comunicação, jornalismo, publicidade. É trazer o influxo de fora para dentro, não necessariamente com pressão política, mas trazer para dentro os temas e dialogar com os atores que estão desenvolvendo esse sistema na sociedade, e isso termina contaminando, né, o ambiente interno, para a criação de uma nova cultura. O companheiro tem toda a razão. Acho que o entulho autoritário de 64 está vivo, na polícia, no militarismo da polícia, 2 polícias separadas, a violência policial mata mais do que os bandidos, aí tem que fugir agora do policial, não é do bandido, né? Então, há todo um entulho que resta da ditadura militar, que está introjetada nos padrões de comportamento, das atitudes, nos tipos de gestão, no comportamento dos gestores, e quebrar um pouco essa hierarquização do poder numa instituição como essa. Não tem eleição de reitor, não tem eleição de pró-reitor, não sei se tem, não tem representante do estudante, do funcionário público, e outra coisa, não tem outra saída se não são na política. Não tem outra saída para se promover mudança nenhuma fora da política, porque é a política que confere poder. Agora, mas a política dentro daquela concepção da Hannah Arendt, né, que são ações de sujeitos coletivos, né? Ação individual de deputado fulano, vereador cicrano, professor tal, diretor qual. É uma ação de sujeitos coletivos, né? Um consenso sobre um projeto de ação política coletiva, né? Uma outra coisa, esse encastelamento do saber acadêmico, do saber, eu acho que teria que ser quebrado se a gente retoma os ensinamentos do velho Marx, quando ele diz que a prática é o critério da verdade. Se constrói tantas ideias, tantos conceitos, tantas teorias, né, tantos modelos, né, tantos na academia, e precisa, quanto mais ciência, melhor.
é para a sociedade. Não é negar o saber acadêmico, a pesquisa, né? A pesquisa tecnológica. Não, é isso que dá soberania a uma sociedade e a um país. Muito pelo contrário, a universidade tem que ser pública, gratuita, de qualidade para todos. Não ser um funil separando quem não interessa, né? Então, é deselitizar a universidade, produzir saber, conhecimento e difundir, a difusão desse saber. Não pode ficar só para publicar em revistas internacionais ou por bibliotecas maravilhosas como nós temos aqui, que fica lá congelado, o saber fica congelado. E ele sequer é testado na prática. E quem testa o saber na prática é a ação pública, é o gestor público, é o cidadão na prática. Portanto, produzir saber o mais possível, acumular o máximo e difundir, distribuir esse saber, né? E dar um retorno a quem sustenta as pessoas que devem ter excelentes salários, com dedicação exclusiva e os melhores meios avançados da produção do saber. Porque é isso que a sociedade precisa, desde que isso se faça de forma democrática, né? De forma a serviço, pelo menos da maioria da sociedade, né? Bom, uma outra questão é a questão do poder local, né? Eu acho que o poder está no local mesmo, o poder não está no estadual, no federal, no nacional, é no local. E o Ladislau é um especialista, é um pesquisador, uma das pessoas que mais entendem disso, que mais escreve sobre isso, e que tem mais experiência e conhece o mundo, porque ele é uma pessoa que tem muita facilidade, ele é poliglota, ele é demandado no país, no mundo inteiro, ele conhece essas experiências todas. Então precisaria explorar mais desse quadro acadêmico, teórico também. E com o link que ele faz muito bem entre as pesquisas dele e as experiências do local. Então a gente tem que explorar essas pessoas, né? Tem que explorar o saber delas. E ele tem uma disponibilidade muito grande para isso. E aí entra no tema da reforma política que também tem que trazer para dentro dessa casa, que é a questão da democracia direta, democracia participativa. Por que o jovem diz, vocês não me representam? Porque a representação está falida. A representação está sem legitimidade, os representantes estão sem credibilidade, há um fosso entre o representante e o representado, né? E como quebrar isso? É completar a democracia, e a democracia são dois elementos, duas partes, a democracia representativa e a democracia direta, a democracia participativa. E isso tem na Constituição, capítulo 14 da Constituição tem plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aliás, tem um projeto de lei de iniciativa popular que o FNDC lançou ontem em Brasília e vai percorrer o país inteiro coletando assinaturas, propondo um projeto de lei de iniciativa popular para um novo marco regulatório das comunicações. Então, por exemplo, o curso de comunicação daqui poderia estar chamando um debate sobre esse projeto de lei. Eu acho que é trazer um influxo do real, da vida que está na cidade, que está no mundo das pessoas, está no mundo do trabalho, está no mundo que está aí, desse caos que está aí. Traz para dentro. Que contagia o dentro, renova o dentro, recria o dentro e muda a cultura. Porque no fundo, por que as coisas são tão difíceis, são tão cristalizadas, são tão fechadas, porque exatamente não tem abertura, não tem democracia, não tem liberdade. Está faltando a redemocratização aqui dentro, né? E é só o fora que vai trazer para aqui dentro isso, e vocês também são o fora. E quem é a universidade? Não é só o reitor. Não só são os provedores, não só são os doutores, não só são os mestres, também são os professores, são os alunos, são os funcionários, enfim, né? Isso é a universidade. O que é a universidade? Né? Então eu acho que, e também perceber que a política também se faz nos espaços institucionais. A política institucional também se faz nesses espaços. E não há saída sem, a meu ver, a política. Bom, qual foi a repercussão do movimento de junho deu um grande susto na turma, né? Deu um grande susto. Eu nunca vi tanto deputado e senador assustado. Eu nunca vi tanto furor legislativo como aconteceu naquela casa. A partir daí, foi tanto projeto de lei que estava engavetado há décadas, se não há séculos, traz para cá, vamos para provar tudo. Agora o pior é que aprova o que tiver, para mostrar serviço. E às vezes não é um serviço que é bom para o povo, precisa ter cuidado também, né? Mas é um furor, quer dizer, eu acho que precisa esperar que continue. Eu concordo, não tem excesso nenhum. Acontece nos movimentos, a indignação se expressa das mais variadas formas.
Às vezes se chateia com as pichações difíceis lá nos pregos altíssimos. Aí a gente diz, eu mesmo digo, isso é espírito de porco. Mas é a forma dele se comunicar, é a forma dele protestar, é a forma dele mostrar sua indignação. Se tivesse outra forma mais adequada, ele faria através dessa forma. Mas ele não tem acesso aos meios de comunicação. Ele tem acesso a receber. Mas receber o quê? O Gugu, qual é o outro aquele lá? O Gugu, quem usa aqueles outros lá? Ratinho e aquele outro lá do domingo, que é o dia inteiro. Faustão. Pelo amor de Deus, né? Só lavar de cabeça muito violenta, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem temas que estão na rua, a sociedade está começando a assumir essas bandeiras, a reforma política é uma, a democracia das publicações é outra, a busca da verdade, da perspectiva da justiça de transição sobre o período da ditadura, é um tema fundamental. Não basta só criar uma comissão como foi criada aqui e ponto. O que aconteceu de lá para cá? Não sei. Tem acontecido alguma coisa? A Comissão Nacional da Verdade está em crise. Mas tem dezenas de comitês no país inteiro. Comitês e comissões no país inteiro, investigando, pesquisando, ouvindo testemunhas, acumulando informações, só que o órgão que foi criado por lei não se entende, está esvaziado. A gente já mostrou que os contornos, os limites da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade ia dar nisso. E deu, está aí, lamentavelmente. Mas não podemos deixar a causa esvaziar. Temos que apoiar a Comissão Nacional da Verdade, exigir sua recomposição, apoiar as iniciativas dela, defendê-la, porque ela é uma conquista da cidadania, da democracia brasileira. E ela tem que dar conta da tarefa dela. Não é negar a existência da Comissão Nacional da Verdade. E uma USP tem toda uma história de conivência e de colaboração com a ditadura. Essa instituição é devedora à democracia brasileira, às vítimas da ditadura, sabe? A civilização, se essa USP não dá um recado à altura do que precisa dar na busca dessa verdade, pelo menos a verdade que passou por essa instituição, caçando o professor, sumindo com o professor, demitindo o professor que estava sequestrado, com a professora, né, dessa universidade. Portanto, tem tanta causa que eu acho que dá juventude para quem abraçá-la. Né? Então, os jovens que estavam aí meio dava a impressão que eles estavam só vendo televisão, o Twitter, não sei o quê, de repente explodiu com as redes sociais e 1 milhão de tantas pessoas ficaram no meio na rua. A força disso é enorme, a força política disso. Portanto, eu sou otimista, pelo que eu vi hoje aqui, e pelo que eu vivo as conquistas que vocês estão conseguindo. Né? A exposição dessas duas professoras é de uma beleza, de uma novidade, sabe? De um compromisso humano. É preciso fazer chegar isso a quem tem poder sobre a política de educação, sobre a política de inclusão, dos diferentes. Né? Então tem uma riqueza na sociedade, só que a gente tem que juntar tudo isso num processo de solidariedade, construção coletiva de algo que vai florescer. E por último, acho que eu falei demais, é evidente que a gente mede as mudanças pelo nosso tempo de vida. Né? Por mais que você viva 80, 90 anos, o que é isso diante da história? A história se mede em séculos e milênios. E às vezes a gente tem uma urgência e a gente tenta desanimar no meio, que a gente quer resultado do nosso tempo histórico. Mas o tempo não é o nosso tempo de vida, é o tempo da história. Tempos estão plantando, sementes estão sendo jogadas, cai no terreno bom, outro cai no terreno ruim, mas isso vai germinar um dia na história. Então, eu estou otimista. Eu acho que não é só pelo movimento de rua, é que se chegou ao fundo do poço, naquilo que havia na sociedade e de desespero, de indignação, e de desânimo, desalento. E eu costumo dizer, lutem contra o desânimo e o desalento, e contra a desesperança, porque eles são conservadores e reacionários, porque eles te põem para o individual, eles te imobilizam, eles te desorganizam. Lutem contra essa tentação, porque é quando você acredita, você vai em frente, apesar de tudo, você contagia também. Daqui a pouco é muita gente indo junto, e isso dá energia e força política para mudar a realidade. E por último, viu? Desculpa,
nós estamos numa transição de um ciclo histórico-social, meu ver. Não tenho muito domínio dessas coisas, mas eu acho que nós vivemos um período, no Brasil e no mundo, mas vamos nos situar no Brasil. Nós vivemos um período, né, da ditadura militar, mais de 20 anos. Né? Nós tivemos uma Constituição avançada, essa Constituição até hoje não foi regulamentada em grande parte dos seus dispositivos. Certo? Nós construímos um instrumento político de mudança, na perspectiva de transformação e de mudança, foi o Partido dos Trabalhadores, e formou muitos de nós, né? Nos colocou na militância política, indiferente da nossa condição de classe, da nossa origem e do que nós somos. Isso é um patrimônio que a gente tem que valorizar e reconhecer que isso foi fruto dessa ação coletiva da construção do Partido dos Trabalhadores, que ao se institucionalizar, ele se distanciou do real, da luta, dos movimentos, da defesa de direitos, se institucionalizou, ganhou o poder institucional, mas perdeu o poder político na relação com a sociedade, com a massa, com os trabalhadores e com a capacidade de mudança. Então, Lula, presidente uma vez, presidente duas vezes, elegeu uma mulher, pode até eleger novamente essa mulher, mas esse ciclo se termina ainda. E não é que ele termina quando terminar o segundo mandato da Dilma. Ele está terminando. Ele não terminou de todo, mas o outro ciclo também não chegou ainda, que é a espiral dialética da história. Nós estamos transitando para um outro período. Então, é um processo que dá insegurança, dá aflição, dá busca de onde é a saída, onde é o caminho, mas é promissor, porque se você está transitando para um outro ciclo histórico, está num patamar acima daquela que está terminando. Essa é a história, a dialética da história, do processo histórico-social. A meu ver, nós estamos transitando para um novo ciclo histórico-social, por isso essa insegurança, essa indefinição, essa busca, mas por outro lado é uma promessa de algo novo virá, né? Evidentemente não negando o passado, mas negando dialeticamente o passado na construção de uma nova proposta, dentro da concepção de tese, antítese e síntese, que são as regras da lógica dialética. Então, eu penso assim, isso me anima, não é fazer o jogo do contente, porque isso é um pensamento e uma reflexão que se faz com muita gente, entendeu? E isso nos mobiliza, E uma universidade como essa, que está dando tanta coisa boa, né, para muitas pessoas, né, tem tudo a ver com um ator, um sujeito, para estar construindo essa transição para um outro ciclo histórico. Muito obrigado. Tenho agora a dura tarefa de encerrar o seminário, não é? Duro no sentido de que a gente vai interromper então o debate aqui.